Olá pessoal, tudo bem? Vamos então ao nosso primeiro dia de conversa de papo de negócio. Vamos começar a responder as perguntas, mas a primeira pergunta sou eu quem vai fazer. A minha pergunta é: que habilidades vocês acham que o mercado demanda por um profissional que está saindo da universidade agora? Se você for olhar, eu sempre faço essa pergunta nas minhas palestras, nas oficinas que eu trabalho, e as respostas que as pessoas normalmente dão são comuns em todos os eventos que eu dou. Então, o mercado de trabalho está procurando pessoas que tenham criatividade, inovação, tenham capacidade de falar em público, sabe trabalhar em equipe, sabe trabalhar sob pressão e outras características como essa. E se você for olhar, essas habilidades são habilidades encontradas em pessoas empreendedoras de sucesso. A literatura fala dessas habilidades. Então, quando a gente fala de que você tem que ser empreendedor, é porque o profissional que sai da universidade tem que ter competências para ser empregável. E essas competências para ser empregável são competências empreendedoras. Eu também gostaria de fazer algumas definições, conversar com vocês sobre algumas definições. A primeira definição que eu queria dar é sobre o empreendedor. O que vem a ser empreendedor? Aqui no CEL, nosso Centro de Empreendedorismo Unifei, o empreendedor é uma pessoa que cria e gerencia projetos. Não necessariamente um empreendedor que abre o seu próprio negócio. Nós podemos falar que o empreendedor também, quando a gente fala de projetos, são tudo aquilo que demanda recursos financeiros, recursos materiais, pessoal, e tem um fim. Esse fim pode ser o lucro, quando nós estamos falando de empresa, negócio, mas esse fim também pode ser um fim intangível, ou um fim que venha buscar um aprendizado, trazer lazer, entretenimento, entre outros, Outra palavra, um conceito que eu gostaria de passar para vocês é educação empreendedora. Esse termo é utilizado muito, mas na maioria das vezes ele é entendido como único e exclusivamente para formar pessoas para criar seu próprio negócio. A utilidade de educação empreendedora não é somente para a criação de novos negócios. Educação empreendedora também serve para a formação e desenvolvimento de habilidades empreendedoras. Aquela que nós demandamos no mercado de trabalho. O mercado de trabalho demanda por pessoas com esse perfil, pessoas com perfil empreendedor. Eu também gostaria de dizer que existem 3 níveis de empreendedor. O empreendedor de primeiro nível é aquele que nós chamamos de empreendedor das organizações, que é também conhecido como intraempreendedor. O que vem a ser o intraempreendedor? A pessoa com essas competências empreendedoras que venha trabalhar numa organização que não seja ele o proprietário. Existe também o empreendedor das micro e pequenas empresas tradicionais, importantes para a sociedade, porque é ele que gera essas micro e pequenas empresas que geram a maior parte dos empregos na atualidade. Existe também o empreendedor de alto impacto, que representa apenas 1% de todos os tipos de empreendedores. Empreendedores de alto impacto são realmente aqueles que têm reconhecimento por toda a sociedade, porque eles criam empresas de alto crescimento, projetos de alto crescimento. Quando a gente fala de crescimento muito maior, pelo menos 20% ao ano de crescimento. Tá ok? Outro termo utilizado é empreendedorismo. Empreendedorismo está ligado ao comportamento e à cultura empreendedora. A partir do empreendedorismo, a pessoa vem agir como empreendedor. E esse termo veio da palavra entrepreneurship, do inglês. Eu operacionalizei ele, como eu já havia dito para vocês na primeira conversa, que veio do termo entrepreneurship e que hoje no português ele é empreendedorismo. Vamos às perguntas então. Eu selecionei algumas perguntas ligadas que vocês fizeram, foram muitas, que vocês fizeram relacionados à questão de características, competências e habilidades. Uma primeira pergunta que foi feita: qual é a principal característica a ser observada por um empreendedor que está iniciando o seu negócio em um mercado com concorrência acirrada? Quem fez essa pergunta foi o KB. Olha, KB, eu vou responder para você da seguinte maneira. Eu acho que as principais características do empreendedor, não só para esse mercado, mas para todos os projetos, como eu falei para você, o empreendedor é uma pessoa que cria e inicia projetos,
são características que já foi falada nas competências, logo no início. Mas eu gosto de trabalhar com o modelo dado por Filion, um professor estudioso de empreendedorismo, um professor canadense, que ele fala sobre 5 competências. Visão, você conseguir ver-se lá na frente, como é o seu negócio, você consegue ver o seu negócio a longo prazo, 5, 10 anos. Relações, os seus relacionamentos, né? Como você utiliza os seus relacionamentos para alcançar a sua visão. A sua energia, quanto que você investe de energia, de trabalho. Existe um termo no inglês que chama hard work, né? De trabalho, para que sua visão seja concretizada. Liderança, porque quando o projeto é muito grande, você precisa trazer pessoas para compartilhar com você essa visão. E o último conceito que o Filion fala é uma palavra que vem do alemão, que é Weltanschauung, que tem a ver com o prisma pelo qual você vê o mundo. Como você interpreta as coisas que estão no entorno. Normalmente pessoas empreendedoras são pessoas de sucesso, né? E são otimistas, né? Essas pessoas otimistas veem o mundo de maneira positiva, um mundo com oportunidades. Uma característica também uma pergunta ligada às características, feita pelo Rafael, não sei se ele é do Pará, do Paraná, ele perguntou quais características devemos aprimorar ou desenvolver para ser um empreendedor de sucesso. Olha, Rafael, além daquelas que eu já comentei, eu adicionaria algumas características como independência, autonomia, você ser capaz de decidir por si só, buscar ser mais dependente de si só. Existe um termo que chama Internal Locus of Control, onde você controla as suas decisões e você controla o seu destino. A tendência criativa, criatividade é importante. Uma pessoa que tem a tendência criativa, a habilidade de criar, eu considero importante. O empreendedor também tem uma necessidade muito grande de realização, de fazer, ele é um fazedor. E outras 2 características que eu adicionaria é a questão de ser determinado, perseverante, não desistir facilmente. É uma coisa importante, ser tenaz, né? Nós, empreendedores, pessoas que têm objetivos, eles não desistem das primeiras dificuldades, nas falhas. São pessoas que continuamente buscam alcançar os seus objetivos e visões. E como o mundo é incerto, né? Os projetos para serem realizados normalmente vivem num contexto de incerteza, a competência de arriscar-se com moderação é importante. É uma pessoa que tem coragem de se arriscar. Nesse caminho também, buscando a questão de aprender, já que vocês são universitários, eu tenho uma pergunta que... São 2 perguntas similares, eu vou juntar as 2 e tentar responder. Qual é a melhor maneira de preparar os futuros administradores para tornar-se empreendedores de sucesso? E também tem a pergunta: quais as principais competências empreendedoras devemos desenvolver nos alunos de graduação? Olha, essas competências que nós acabamos de comentar, visão, relacionamento, liderança, energia, ser otimista, independência, necessidade de realização, determinar, arriscar-se com moderação e criatividade, são competências de grande importância. Eu adiciono também na universidade, enquanto aluno, você saber trabalhar em equipe, uma boa comunicação oral e escrita são essenciais. E em relação a como desenvolver essas competências enquanto aluno, existem 2 possibilidades. Uma, nos programas de graduação, as disciplinas que estão sendo ministradas no currículo, ela quer sejam ministradas pelos professores com metodologias de aprendizagem mais ativas. Não, o que eu quero dizer com isso? Que tradicionalmente hoje as aulas, sendo muito tradicionais, com aulas expositivas, o aluno ele tem uma posição que dificilmente ele vai desenvolver essas competências. Nós devemos dar oportunidade que o aluno venha participar da sua aprendizagem, com metodologias que busquem ele trabalhar dentro da sala de aula, de maneira que ele venha desenvolver competências. É muito importante, se você vai dar aula expositiva na sala de aula, põe um aluno para cuidar desse projeto. Crie projetos para o aluno desenvolver e aprender o conteúdo da disciplina.
trabalhos em grupos, apresentações orais, ações que ele tenha oportunidade de vir a desenvolver essas competências. Ninguém desenvolve a competência de comunicação oral se não estando na posição de poder falar em público. Ninguém desenvolve a competência de liderar, de criar, se não é dada a oportunidade do aluno de liderar e criar. Competência de trabalhar em grupo é dando a oportunidade dele em projetos dentro de sala de aula ou fora da sala de aula para que ele venha desenvolver essas competências. Então, eu acredito que devemos utilizar metodologias como o PBL, né? Problem Based Learning, Project Based Learning, ou a própria educação empreendedora, onde o aluno é responsável pelo seu aprendizado, colocando em ações que ele venha aprender. E outra coisa importante é o método de avaliação. Nós não devemos exclusivamente avaliar o conteúdo na sala de aula. É importante que no processo de aprendizagem as competências sejam avaliadas, competências de falar, de comunicação, a competência de trabalhar em grupo, a competência de avaliar pares, competência de criar, a competência de liderar. Então o professor ele é responsável de alguma maneira formal a avaliar essas competências do aluno e colocar isso no plano de ensino e aprendizagem do curso. Então coordenadores, professores, né, que estejam ouvindo, ou vocês alunos que estão nesse papo de negócio conosco, então preste atenção, fale junto com os seus coordenadores de cursos e professores para que eles criem situações para que vocês venham utilizar, ter a oportunidade de desenvolver as competências empreendedoras e que eles, professores responsáveis, como facilitadores das disciplinas que eles ministram, avaliarem essas habilidades. Só como curiosidade, né? Na pré-escola, quando a criança está na pré-escola, o boletim dessa criança normalmente avaliam competências. A competência dele social, de socializar, se ele tem zelo, se ele é comunicativo. É um boletim que o aluno na pré-escola recebe, né? No pré-primário, pré-escola. Quando ele entra no ensino fundamental 1, no ensino médio e no ensino superior, essas competências não são avaliadas, não existe mais aquele boletim de competência, existe apenas o boletim de conteúdo das disciplinas. Mas quando o aluno sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho, ele não é mais avaliado pelo conteúdo que ele sabe, mas sim pelas competências que hoje nós acabamos de comentar, que são as competências empreendedoras. Ele é avaliado se ele tem iniciativa, se ele é independente, sobre o que ele realiza, se ele sabe trabalhar em equipe, se ele sabe liderar a equipe. Então, eu acredito que vocês, alunos, se você no curso não tem uma maneira formal de avaliar, eu coloco para você que você crie o seu próprio boletim, que você mesmo se autoavalie continuamente nessas competências para que você esteja melhor preparado para ser, no mínimo, um intraempreendedor, um aluno universitário que vem agregar na sociedade como intraempreendedor, que é o primeiro nível de empreendedor. Vamos parar por aqui nesse primeiro vídeo e iremos para as outras perguntas no próximo vídeo. Obrigado e abraço.